e eu quero que você leia comigo Abacuque 3:19, fala o seguinte: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aqui está falando o profeta Abacuque da palavra de Deus. Nós começamos a ver na semana passada uma mensagem, vamos tentar terminar hoje, sobre aonde estão os conquistadores dessa geração, aonde estão os homens e mulheres de Deus que serão os conquistadores dessa geração. Nós lemos e começamos a aprender sobre a vida de Caleb na semana passada. Se você não se lembra, que ele falou para Josué: eu estou forte como eu estava 45 anos atrás. Ele estava com 85 anos, e a gente começou a ver nesse texto lá de Josué 14:6 algumas lições de vida de Caleb para nós, e nós vimos sobre identificar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Foi esse o primeiro ponto, e hoje nós queremos continuar. O segundo ponto é: mantenha o sonho vivo. Mantenha o sonho vivo. É muito fácil identificar os sonhos de Deus para nós. É só nós ouvirmos a Deus, é só nós buscarmos a Deus. Mas eu creio que uma das coisas mais difíceis que nós temos a fazer é manter o nosso sonho vivo. Por quê? Porque o maligno, o Satanás, tenta fazer de tudo para que a gente desista da nossa vida de fé, desista dos sonhos de Deus para nós. Satanás tenta fazer de tudo para nós retrocedermos, e para nós sermos conquistadores nessa geração, nós precisamos manter o sonho vivo. E como eu e você mantemos o sonho de Deus vivo nas nossas vidas? Primeira coisa, se você está anotando, anote no seu celular, no papel, na caneta aí, anote, não deixa de anotar. Como nós fazemos para manter o nosso sonho vivo, para sermos conquistadores nessa geração? Como é que fazemos isso? Primeira coisa, orar constantemente. Ore constantemente. Nós precisamos orar constantemente. Uma das coisas que Deus falou para Josué é para que ele buscasse e meditasse na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Nós precisamos buscar a Deus dia e noite. Por quê? Porque Deus dá apontamentos para nós, coisas que nos fazem ficar mais claras, os sonhos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Como assim, pastor? Toda vez que nós buscamos a Deus e nós estamos orando sobre o nosso sonho, e nós estamos apresentando diante de Deus, Deus torna aquilo mais claro, e mais do que isso, Ele dá apontamentos sobre isso. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu estou orando pela Seara Porto Alegre, Deus fala algumas coisas para mim. Meu bloco de notas do celular está cheio de coisas, porque toda vez que eu estou orando por uma coisa, pela Seara Porto Alegre ou por alguém, Deus me dá uma ideia, Deus fala algo, e eu venho aqui e anoto. Por isso que é bom, quando orarmos, termos um celular para anotar, um papel e caneta. Por quê? Porque Deus fala de várias formas, e quando nós oramos e entregamos a Deus o nosso sonho, buscamos reavivar o nosso sonho, Deus nos dá direções específicas. Mas agora, se nós não oramos, se nós não apresentamos diante de Deus, nós acabamos deixando de acreditar em mais do que isso. Nós muitas vezes perdemos o rumo para viver os propósitos de Deus na nossa vida. Não basta ter somente um sonho, tem que orar por ele, tem que falar sobre ele todos os dias com Deus. Qual é o seu sonho? Quer seja pessoalmente, quer seja para a sua casa, para a sua família, quer seja para a sua vida de fé, sua vida ministerial. Qual foi a última vez que você falou com Deus sobre o seu sonho? Sobre aquilo que você tem clareza do seu propósito, da sua vida. Qual foi a última vez que você, agora a gente colocou sobre o nosso alvo de 200 discípulos, 200 cearenses na seara do Senhor, 200 cearenses, né? Então, qual foi a última vez? Nós temos que orar por isso todo dia. Qual foi a última vez que você orou para ganhar discípulos?
Qual foi a última vez que você orou pela multiplicação da sua célula, a qual você faz parte, a qual você lidera? Nós temos que orar todos os dias, querido, para quê? Para que isso se torne uma realidade, mas mais do que isso, para que nós venhamos a compreender da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. O fato de orarmos nos faz trazer à memória aquilo que Deus já nos deu de direção, nos faz colocar a nossa esperança em Deus, mas também nos faz compreender o que Deus quer que a gente faça para alcançar aquilo. É assim que nós devemos proceder. Ah, pastor, eu tenho sonhos que parece que não se concretizam. Experimente orar mais sobre eles. Mesmo que eles pareçam longe, eles vão já se tornar uma realidade. Eles vão se tornar uma realidade. É isso que nós cremos, é isso que nós vemos na vida de Caleb. Caleb não deixou de sonhar. Ele não passou 45 anos desde que Moisés falou, e daqui a pouco, naquele dia, na noite anterior, ele lembrou do sonho, da promessa de Deus, que Moisés tinha falado da parte de Deus para ele. Ele passou sonhando os 45 anos. Por isso que ele estava cheio de vigor, por isso que ele estava entusiasmado. E para que isso aconteça, nós precisamos ter essa disposição de buscar a Deus em oração pelos nossos sonhos. Outra coisa, para manter os nossos sonhos vivos, nós precisamos encarar as dificuldades através da fé. Abra sua Bíblia, Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e seguintes. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 e seguintes. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Até aqui, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: ele estava em Filipenses, na cidade de Filipos, na igreja dos Filipenses, e lá ele pregou, e lá ele foi perseguido, maltratado, injuriado, e apesar de todas as dificuldades, ele fala que ele perseverou, ele teve, aqui a expressão que fala na minha Bíblia é ousada confiança. Fé é isso, é ousada confiança. Paulo recebeu um propósito de Deus, Paulo recebeu um sonho de Deus, de levar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, e ele começou indo de cidade em cidade, fora do âmbito do povo de Israel, de Jerusalém, da Galileia, da Samaria, daquele povo. Ele foi para fora, e o que aconteceu? Ele foi perseguido. Ele tinha um sonho de plantar igrejas naquelas cidades, mas ele foi perseguido, ele foi apedrejado, maltratado, injuriado. Mas ele fala aqui que ele permaneceu com ousada confiança. Para nós vivermos os nossos sonhos, para nós vivermos os propósitos de Deus na nossa vida, para sermos conquistadores em nossa geração, em nossa cidade, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, termos ousada confiança. Ousada confiança, porque Paulo sabia quem tinha comissionado ele, Paulo sabia quem tinha chamado ele. Paulo estava fazendo algo não porque deu na telha dele, mas porque ele recebeu aquilo da parte de Deus, e porque ele encarou os problemas e os desafios com fé, com ousada confiança. Ele estabeleceu a igreja na cidade de Filipos, na cidade de Tessalônica, que é aqui onde ele está escrevendo a carta.
e ele plantou igrejas em várias cidades. Mas porque ele tinha isso que nós estamos falando, ele era um homem de oração, ele tinha confiança, ele tinha fé em Deus, e era um homem que trabalhava muito. Terceira parte desse ponto é: para você manter o seu sonho vivo, você tem que trabalhar com determinação. Para você alcançar o seu sonho, você tem que trabalhar com afinco, debaixo da orientação de Deus. Não é só trabalhar, porque se nós só trabalharmos sem a direção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, nós vamos cansar, como nós lemos que os jovens correm e se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então o que nós aprendemos nesse texto? Que Paulo era um homem de oração, buscava o Senhor, vivia o propósito dele. Paulo tinha ousada confiança em Deus, sabia quem tinha chamado ele, quem tinha colocado aquele sonho no coração dele. Ele tinha tanta confiança que ele fala o seguinte, eu acho tão interessante no versículo 4. Ele entende o propósito de Deus na vida dele, que ele fala assim, leia comigo de novo lá, versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Nós vivemos e fazemos e realizamos o que realizamos porque nós temos um objetivo: agradar a Deus. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para apontar o caminho para os homens. Porque se nós quisermos agradar os homens, nós vamos perder o sonho de Deus para a nossa vida. Porque a vontade dos homens quase sempre não é a vontade de Deus, quase sempre. Então nós aprendemos que nesse texto, para manter o nosso sonho vivo, nós temos que orar constantemente, nós temos que buscar a direção de Deus, encarar as dificuldades com ousada confiança, com fé, trabalhar e, acima de tudo, buscar agradar a Deus e não aos homens. Amém? Você está me acompanhando até aqui? Está compreendendo? Nós queremos ser um povo que sonha, um povo que crê na visão de Deus. Nós queremos conquistar, e não somente em âmbito de ministério, de igreja, mas em todas as áreas. Eu quero que você entenda, o Tadel, o tempo de crescimento, não tem a ver só com a vida da igreja Seara Porto Alegre, do ministério Seara Porto Alegre, mas tem a ver com a sua vida ao todo. Quando você está vindo aqui nas terças-feiras, está entendendo os princípios da palavra, isso não é somente para a sua vida de fé, isso é para toda a sua vida. Se você colocar em prática aquilo que você tem aprendido aqui, os princípios bíblicos, na sua vida profissional, na sua vida familiar, em qualquer área da sua vida, você vai ser bem sucedido. Por quê? Porque a Bíblia é a regra para todo sucesso. A Bíblia é a regra para todo sucesso. É isso que em Provérbios fala. Provérbios fala muito disso, que a palavra de Deus, tanto Salomão como Davi falam sobre a sabedoria que a palavra de Deus produz, e isso que ela gera na vida do homem, e não somente no âmbito da espiritualidade, mas no âmbito da vida em si própria. Continuando, o terceiro ponto da nossa mensagem é: mantenha a sua decisão de lutar. Como nós falamos, dificuldades vão aparecer. Toda vez que eu e você tomamos uma posição de sonhar os sonhos de Deus, de ousarmos ir além da mediocridade, além da linha mediana da humanidade, dificuldades vão aparecer. Por quê? Satanás não quer que nós vivamos os sonhos de Deus, as trevas não querem, e também os invejosos não querem que a gente viva os sonhos de Deus, e muito mais ainda, aqueles que não dão resultado não querem que a gente viva os sonhos de Deus. Qual é a diferença, pastor? Satanás não quer que a gente viva debaixo do propósito de Deus. Os invejosos não aceitam que outros cresçam. E agora aqueles que não dão resultado não querem que os outros deem resultado, para que não seja vista a ineficácia deles. Você vai ver uma pessoa que não dá resultado, ela sempre vai criticar quem dá resultado. Por quê? Porque quem dá resultado revela que o outro
não está fazendo alguma coisa certa. É sempre dessa forma. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que manter a nossa decisão de lutar a guerra de Deus, lutar a batalha espiritual. Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós já ouvimos muitas vezes, eu sempre falei isso, que nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra contra os principados e potestades. Nós estamos numa guerra contra o mundo, contra as coisas do mundo, os sofismas, as mentiras do mundo. E nós estamos numa guerra contra nós mesmos. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra contra Satanás, contra o mundo e contra as nossas desculpas. Porque nós somos campeões de dar desculpas, é verdade ou não? Nós damos desculpa. Os resultados que nós não temos alcançados, nós só não temos alcançados porque nossas desculpas são maiores. Então nós temos que parar de dar desculpa. Mas parar de dar desculpa é uma guerra, é uma luta. A nossa natureza humana é levada a sempre dar desculpas, nós somos. Ou quando nós não damos desculpa, nós temos a tendência de colocar a culpa no outro, é verdade ou não? Não deu certo, porque ali, a gente tem essa tendência. Quando a gente toma essa posição, a gente está automaticamente deixando de lutar. Nós estamos escolhendo então não partir para a guerra. Pastor, guerra é difícil. Na guerra não tem como não sair pelo menos lascado. É verdade, a gente sai com um arranhão ou outro. Na guerra, pelo menos uma bala de raspão você vai tomar. Guerra é guerra. Mas querido, ou nós guerreamos e vencemos porque a vitória é certa, ou nós morremos onde nós estamos. Nós temos duas opções: de lutar e apesar das dificuldades em fé vencer, ou ficarmos onde nós estamos e sermos soterrados pelo maligno e pelas coisas do mundo. Eu e você precisamos tomar uma decisão de sermos conquistadores, e conquistadores mantêm a decisão de lutar. A nossa guerra não é contra as pessoas, mesmo que as pessoas professem inveja, o famoso olho grande, mesmo que as pessoas tentem colocar várias coisas, joguem balde de água fria de incredulidade, a nossa guerra não é contra eles. A palavra de Deus fala que a nossa guerra é contra os principados e potestades, não é contra a carne ou sangue. Então, uma pessoa está falando, a gente vai para a oração: Senhor, eu não aceito isso, eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, eu não aceito. Veio um pensamento de incredulidade, nós vamos para diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito isso, eu tomei uma decisão, eu vou viver o sonho, eu vou ser um conquistador, e esse medo que está tentando dominar o meu coração, não pode. E aí você professa a palavra de fé. É assim que eu faço, querido, nas minhas orações, é assim que eu faço. Antes aqui, no tempo de oração coletiva, eu estava aqui guerrando, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo principado e potestade desse lugar, dessa região e dessa cidade. Não podem prevalecer, não podem reter a bênção do céu. Os céus vão se abrir sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre essa cidade. Isso é uma decisão de lutar. Mais, pastores, se vier retaliação, vai vir, querido, eu sei que vem, mas eu sei que eu estou firme nele, e quanto mais eu busco dele, mais graça e favor eu vou ter. A sua luta não é contra as pessoas dentro da sua casa, não é contra as pessoas do seu trabalho, não é contra os irmãos da igreja, da sua célula, contra o seu pastor, não é contra ninguém carnalmente, mas é contra os principados e potestades e contra uma pessoa chamada eu. O nosso eu. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. E nós precisamos manter uma decisão de lutar. Quando vencemos a nossa luta, ela vai trazer benefícios para todos nós. Mas, queridos, a nossa luta também é contra algumas partes muito particulares que eu quero falar com você, que nós precisamos enfrentar na nossa luta, que é a barreira do tempo. Nós sempre dizemos que nós não temos tempo, é verdade ou não? Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para me preocupar com os outros, eu não tenho tempo. A gente sempre dá desculpa do tempo. E eu vejo muitas vezes as pessoas acontecendo uma coisa, elas vêm na igreja, buscam a Deus, e eu já passei por isso. E tem vezes que eu fiquei até triste, eu falei para Deus: Deus, eu não acredito mais uma vez comigo isso.
A pessoa vem, a gente cuida, a gente ama, e a pessoa recebe a bênção. Quem não podia engravidar vem aqui, recebe a bênção, engravida, some. Precisava de uma cura, recebe e vai embora. Daí depois a gente vai atrás e fala, eu não tenho tempo. As pessoas vão a Deus, buscam o que elas querem e recebem, porque Deus é bondoso, mas depois dão desculpas, e muitas vezes nós somos assim. Nós vamos até um ponto, quando a gente alcançou uma vida estável, quando a gente conquistou o emprego dos sonhos, quando a gente está recebendo melhor, a gente acaba começando a deixar de lutar contra as nossas desculpas. Queridos, o trabalho que Deus vai te dar e os recursos que Ele vai te dar cada vez melhor são apenas para você viver os sonhos dEle. O tempo que Ele nos dá, as 24 horas, são mais do que suficientes para você descansar, trabalhar, amar a sua esposa, o seu esposo, cuidar da sua casa, da sua família e ter tempo com Ele. Dá tempo para tudo e ainda se dedicar na obra do reino algumas horas. Outra coisa que nós devemos enfrentar na nossa luta diária, como eu falei, é a barreira da incredulidade. Nisso é muito no nosso eu. Toda vez que nós estamos buscando a Deus pelo nosso sonho, Satanás vai dizer, acho que não vai dar. Ele vai trazer pensamentos dizendo, creio que não vai dar certo. Interessante que Satanás muitas vezes crê mais do que a gente. Crê ao contrário. Parece que a incredulidade muitas vezes é maior que a nossa fé. Pensa assim, não vai dar certo. 200 pessoas, pastor, eu acho que o pastor está louco mesmo. Eu acho que isso aí vai levar uns 10 anos, pastor. Isso vai levar, queridos, se Deus quiser, Ele faz isso em um dia. Se Ele quiser, Ele faz isso em um dia. Vou contar para você a história do povo Zulu, perto de Joanesburgo, na África do Sul. Um pastor era pastor há 12 anos lá de uma missão. E ele estava há 12 anos com 37 pessoas. E ele sempre dava desculpa. Porque o povo é difícil, o povo não quer saber, fala que a igreja é dos brancos, não quer vir, não quer e tal. Até que um dia Deus incomodou ele, incomodou demais, e ele reuniu aquelas 37 pessoas que estavam há 12 anos com ele, e falou, nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos mudar a nossa vida, e nós vamos fazer um pacto hoje, nós vamos orar mais do que nós oramos, e nós vamos estudar a Bíblia, até que aconteça algo. E eles começaram a orar, a estudar a Bíblia juntos, aquelas 37 pessoas, começaram a fazer reunião de oração quase todos os dias, e oravam, 37 pessoas, e num dia, num culto, o pastor estava pregando e uma jovem levantou a mão e falou, pastor, eu estou com vontade de orar, eu posso orar? O pastor ficou meio assim, constrangido, no meio da pregação, falou, pode orar, e a menina começou a orar, e ela começou a dizer, Senhor, nós estamos há algum tempo, já fazia alguns meses que eles estavam orando, nós estamos orando há alguns meses ao Senhor, e eu estou pedindo juntamente com os meus irmãos aqui, faz de novo, opera poderosamente no nosso meio, nós queremos ver o seu agir, e ela ficou orando uns 15, 20 minutos, o pastor não conseguiu mais terminar a pregação, encerrou o culto, e no outro dia ele ligou para o colega missionário em outra cidade e falou, olha, Deus está fazendo alguma coisa, e contou o que tinha acontecido. Em uma semana eles ganharam 300 pessoas. Em uma semana, 300 pessoas. E sem ir para fora fazer evangelismo, as pessoas vinham na igreja. E desses 300, mais da metade eram feiticeiros. Em 12 anos eles nunca tinham expulsado um demônio. Expulsaram de 150 feiticeiros. E aí, como os feiticeiros são muito conhecidos na região, o testemunho dos feiticeiros fez aquela igreja, em pouco tempo, ser uma igreja de 10 mil pessoas. Por quê? Porque eles decidiram lutar contra a incredulidade. Eles decidiram lutar contra a incredulidade. O que eu estou querendo motivar você, e o que eu estou me motivando, é que nós lutemos contra a incredulidade, que nós lutemos contra as mentiras que Satanás coloca, que nós lutemos contra os sintomas, e que nós venhamos a viver pelos olhos da fé, e a viver de fé em fé, com ousada confiança do que Deus vai fazer. E por último, nesse ponto, para manter a sua decisão de lutar, tome uma decisão de enfrentar a barreira da crítica. Deixe a crítica de lado. Deixe de criticar a obra do Espírito Santo, como nós temos falado.
a obra dele, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, segundo a boa vontade dele. Pare de criticar os outros, mesmo que eles estão fazendo errado. Pare de criticar. Pare de olhar para os outros com olhos de crítica. Pare de criticar os irmãos da igreja, da célula. Pare de criticar o pastor. Pare, porque a crítica, querido, faz uma coisa: a crítica gera divisão, e aonde há divisão, não há o favor de Deus, porque o favor de Deus se opera na unidade. Então nós precisamos lutar contra o espírito de crítica. Eu e você, nós precisamos. Eu tenho tomado uma decisão. Eu vou em algumas igrejas, eu vou em alguns lugares pregar, e muitas vezes eu olho assim e vejo algumas coisas, e a primeira coisa que vem à minha mente é uma crítica. E eu tenho que pedir graça para Deus para dominar a minha mente e o meu coração, para que a crítica não domine. Isso é uma luta que todos nós precisamos ter. Próximo ponto, estou chegando ao final. Seja excelente e mantenha o foco. A nossa excelência honra a Deus. Eu achei interessante, eu não lembro se era um coronel, era uma graduação alta de um militar dos Estados Unidos, que ele fala numa palestra numa universidade sobre como ter um dia bom. E ele fala que a primeira coisa que nós devemos fazer é arrumar a cama quando levantamos. Não sei se vocês já viram esse videozinho, está no Facebook, vou ver se eu acho e vou compartilhar. E ele fala o seguinte: arrume a sua cama antes de sair de casa, porque se seu dia foi o pior dia do mundo, quando você chegar em casa, pelo menos vai ter uma coisa boa, sua cama vai estar arrumada. A excelência, queridos, não é para os outros, a excelência é para nós e para Deus. Sejamos excelentes naquilo que nós fazemos, para honrar a Deus. Seja excelente na sua casa, no seu trabalho, seja o melhor, procure ser o melhor, mesmo que os outros chamem de puxa-saco, mesmo que os outros chamem de qualquer outra coisa, seja o melhor. Por quê? Porque quando nós buscamos ser o melhor, nós estamos honrando um Deus que é melhor do que tudo. Nós, como discípulos de Jesus, temos que dar bom testemunho em todas as áreas, dentro da nossa casa, mantendo a nossa casa arrumada, dentro do nosso trabalho, sendo profissionais de excelência, fazendo mais do que nos pedem, dentro da igreja, sendo excelentes nas coisas da igreja. Excelência abençoa as pessoas e glorifica a Deus. Excelência abençoa as pessoas e glorifica a Deus. Quando nós temos uma vida de excelência, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos dizendo: a minha vida é para glorificar a Deus, e tudo que eu faço, nem que seja varrer o chão da minha casa, eu faço bem feito, porque é para Deus. Né, Tiago? O reboco que eu faço lá no serviço tem que ser perfeito, porque é para Deus. Tudo tem que ser perfeito, porque é para Deus. Todo o nosso trabalho: mas o meu chefe não é um bom chefe. Nós não estamos para agradar a homens, estamos para agradar a Deus. E queridos, uma coisa que nós precisamos melhorar como igreja, nós precisamos ser mais excelentes em cada detalhe da nossa igreja. Esses dias eu fui numa igreja, num café de pastores, e eu cheguei num lugar muito sujo. E eu fiquei pensando, qual é a impressão que as pessoas ficam quando chegam na nossa igreja? Me deu uma vontade mais forte ainda de colocar esse piso uma vez, porque esse chão está me dando agonia de ver ele. Eu e você precisamos ser mais excelentes. O que fazemos, tudo que é feito na igreja, não é para agradar o pastor, é para glorificar a Deus e é para abençoar as pessoas. Nós queremos ser uma igreja de excelência em todas as áreas, em todos os níveis. Nós queremos ter uma família de excelência, um casamento de excelência. Pastor, excelência quer dizer que nós não vamos errar? Não. Excelência quer dizer que nós vamos fazer de tudo para acertar.
Errar faz parte da vida, mas excelência quer dizer que nós vamos fazer de tudo para acertar, para dar o nosso melhor. E por último, dentro ainda deste ponto, nós precisamos manter o foco. Para sermos conquistadores dessa geração, da nossa cidade, nós temos que manter o foco. Qual é o nosso foco? Ganhar pessoas para Jesus. Qual é o nosso foco? Alcançarmos vidas. Qual é o nosso foco? Ver os sonhos de Deus na nossa vida. Qual é o nosso foco? Ganharmos as nossas famílias para Cristo. Qual é o nosso foco? Vivermos uma transformação espiritual e social nessa cidade. Nós precisamos manter o nosso foco. Somos limitados? Somos falhos? Pecamos. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos abrir mão de viver o que Deus tem para nós. Nós não podemos. Onde estão os conquistadores dessa geração? Aonde estão?